Boa tarde, caríssimo presidente José Luiz Nance, colegas deputados, servidores da Casa, povo do Estado do Rio de Janeiro que nos acompanha pela TV Aleste. Foram oportunas as considerações do caríssimo deputado Conte Bittencourt, porque ele faz um chamamento ao Estado brasileiro para que o ser humano não seja tratado apenas como um grande estômago, mas que seja tratado na plenitude. Que nós não podemos, de forma alguma, renunciar à pessoa humana em nenhum momento, porque quando se renuncia à pessoa humana, perde-se totalmente o sentido de existência do Estado brasileiro, dos outros estados que compõem as organizações espalhadas por esse mundo afora, bem como também não há qualquer sentido às políticas públicas que têm nascedouros nas iniciativas da organização do poder público ou quer seja da sociedade civil organizada. Esses programas, como já foi salientado aqui, eles viraram assim uma espécie do que era o programa de Leite lá no governo Sarney. Todo mundo combateu, mas posteriormente as prefeituras do país inteiro se apresentavam para a formação daqueles núcleos para a distribuição daqueles chamados tickets do leite que nasceu lá no governo do Sarney. Reproduzindo, assim, um pouco, uma malfadada iniciativa na década de 60 do governo norte-americano com aquela chamada Aliança para o Progresso do presidente John Kennedy. Eu me lembro, caríssimo deputado Conte Bittencourt, quando apresentei o primeiro programa com medida compensatória, com pagamento de bolsa, ele nasceu em Campos em 1991, na Fundação Municipal do Menor, que eu presidia, fruto de uma discussão e avaliação da equipe técnica. Posteriormente, nós fizemos, com essa equipe técnica acrescida de outras discussões, quando foi instalado o programa IPEC, da Organização Internacional do Trabalho, para a eliminação do trabalho infantil, foi realizada e concebida a segunda versão da Bolsa, que era o antigo programa Desafio, que tomou o nome de PET posteriormente com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, na ordem cronológica, sem aqui me preocupar com o DNA do Bolsa Escola, do Bolsa Família, do Bolsa Aprendizagem ou de qualquer outro tipo de bolsa, mas a bem da verdade histórica, para se fazer justiça não a mim pessoalmente, esses programas eles ganharam fama nacional e internacional, e eu nunca me apresentei, apesar da farta documentação que tenho em minhas mãos, para reivindicar a sua paternidade. Isso, na realidade, é uma inspiração que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi editado no ano de 1989, a Lei 8069.
Então, a primeira versão, portanto, é o Bolsa Aprendizagem, em 1991. A segunda versão foi o programa Desafio, em parceria com a OIT, também da Fundação do Menor de Campos, sob a minha presidência e com o trabalho da equipe técnica e dos servidores daquela histórica Fundação de Campos dos Goytacazes. Depois, em 1993, a segunda aplicabilidade foi do projeto Axé, de Salvador, presidido pelo César de la Roca. Posteriormente, em 1995, o prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, que tinha o apelido de Ograma, ele também concebeu no seu município um programa com a adoção da Bolsa como medida de proteção à família e proteção à frequência ao banco escolar de alunos. Posteriormente, também em 1995, quando assumiu o governo do Distrito Federal, o senador Cristóvão Buarque introduziu aquilo que ficou famoso no Brasil e no mundo inteiro como Bolsa Escola, que depois, posteriormente, foi sendo transformada para a Bolsa Família. Creio eu que, na realidade, essas coisas estão na memória atávica da gente, porque a gente, na realidade, não cria nada, nós não criamos nada. Nós, às vezes, repetimos experiências que estão aqui, ali ou acolá. Como o caso, hoje se fala muito do programa Saúde da Família, e existe várias mães para esse programa, vários pais para esse programa, mas ele vai lá atrás, no Sanduz, que era o serviço domiciliar de urgência no governo Juscelino Kubitschek. Depois, como se fala também, um ineditismo aí do restaurante a R$1. Eu, quando criança, eu frequentei o SAPS, que foi criado por João Goulart, quando ministro do Trabalho. Então, na realidade, o que nós temos de mais importante nisso, em todas essas estatísticas, em todas essas nomenclaturas de programa, é que nós devemos buscar a promoção da pessoa humana. A Bolsa, ela não pode ser uma madrasta da criança brasileira, da família brasileira. A Bolsa, de forma alguma, pode ser ou deve ser um instrumento para a canonização da miséria. Tem que ser, sim, um instrumento de compensação, muito válido, eu sou a favor dele, mas, paralelamente a isso, a promoção da pessoa humana. Isto é inadiável. E não pode o Estado brasileiro, com as suas parcerias com os municípios brasileiros, por esse país afora, pensar que a família é parte de um problema e colocá-la no centro dessa discussão como apenas parte do problema. A família desses infantes, desses jovens, tem que ser vista como parte da solução, porque aí sim nós estaremos indo ao encontro da verdadeira noção do que é o ser humano, um ser que não nasce pronto. Todos nós viemos ao mundo como uma possibilidade, e uma vez sendo uma possibilidade e um ser magnetizado, é que nós, ao longo da história, vamos nos fazendo
na história de vida pessoal de cada um de nós, na história de vida em grupo social, nós vamos formando este grande agrupamento de pessoas que é a sociedade. Portanto, não podemos nunca perdermos de vista que o ente mais importante para qualquer Estado desse mundo inteiro, e também deve ser para o Estado brasileiro, é o ser humano. Porque se renuncia-se às pessoas, renunciou-se a tudo. Perdeu-se tudo, perdeu-se a finalidade de tudo. Muito obrigado, presidente José Luiz Nassi.